que você encontrou o meu canal, onde eu vou estar compartilhando uma experiência que eu tive na minha vida há mais ou menos uns 12 anos atrás, foi quando tudo começou. Em 2009, em abril de 2009, eu estava em casa assistindo televisão. Eu moro nos Estados Unidos, eu estava assistindo o show da Oprah e de repente uma mulher começou a falar e descrever uma experiência que ela tinha tido em ser gestante de substituição ou barriga de aluguel. No que ela ia descrevendo a experiência, eu fui sentindo e foi caindo no meu coração como alguma coisa que eu gostaria muito de fazer. Eu nunca tinha conhecido ninguém ou ouvido alguém falar sobre essa experiência de uma maneira tão pessoal. E do jeito que ela descreveu, foi uma coisa que caiu no meu coração como eu acho que isso é pra mim. Eu quero fazer isso. Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de poder compartilhar com um casal esse presente de poder dar uma criança que eles tanto desejavam. Na época eu tinha 29 anos, eu já tinha uma filha de 4 anos e o meu filho tinha 3. Então eu estava em casa criando as crianças enquanto meu marido trabalhava. E eu achei que fosse uma ótima oportunidade, sendo que eu tinha o tempo, de investigar um pouco mais e tentar descobrir como que funciona uma coisa dessa. Então eu fui para a internet, fui fazer umas pesquisas e descobri que pelo país, aqui nos Estados Unidos, existem agências onde eles fazem justamente isso. Eles trabalham com casais e com mulheres que têm desejo de serem gestantes, e com casais que por vários motivos, infertilidade e vários outros motivos, não estão engravidando, não podem ter filhos, mas têm esse desejo. Então por aí começou o meu plano. Eu conversei com meu marido. É claro que no começo ele ficou foi um pouco uma ideia meio estranha para um marido aceitar, mas depois que nós conversamos e fomos vendo como realmente funciona, como tudo começou a fazer mais sentido na nossa vida, e uma coisa que a gente sentiu vontade ao menos de tentar e ver o que acontecia. Então em junho de 2009 nós concordamos que eu ia fazer uma aplicação. O que eu fiz e mandei para a agência em Boston. Eu fiz uma aplicação, completei a aplicação e mandei. E eu tinha decidido que eu não iria ficar atrás, eu não ia ficar ligando, eu não ia ficar tentando descobrir nada. Eu só ia mandar a aplicação e deixar na mão de Deus para ver o que aconteceria. Não era uma coisa que eu queria forçar. Eu queria que desse certo se fosse o que era para ser. Então foi mandada a aplicação em junho. E eu nunca ouvi nada. Não recebi nenhuma resposta, não recebi nem assim um obrigado pela suplicação, nada. Então o tempo foi passando. Em outubro de 2009 eu comecei a pensar, acho que isso não vai acontecer não. Acho que foi uma ideia, mas não tá com cara de que vai acontecer. Em dezembro de 2009 eu lembro que eu orei e falei, ok, Senhor, eu não vou ficar mais pensando nisso, não vou ficar esperando resposta, eu vou deixar. Foi uma ideia, eu tive essa inspiração, eu tive a vontade, mas parece que não vai acontecer, então vou deixar pra lá e vou continuar com a minha vida. E realmente eu esqueci, eu deixei assim como se fosse uma coisa que não fosse mais acontecer. E em janeiro de 2010, umas semanas depois dessa conversa com meu marido, que nós decidimos deixar de fazer planos sobre isso, umas semanas depois eu recebi um e-mail da agência falando obrigado pela sua aplicação e se eu ainda tinha interesse. Questão de 6 meses depois, eles finalmente responderam. E naquela hora eu senti assim como se fosse uma resposta para mim de Deus mesmo, porque na hora que eu larguei nas mãos dele e disse, não vou mais me preocupar com isso, não vou nem pensar nisso, se for para ser, será, se não, Deus tem outros planos. Então nesse momento foi quando eu recebi a resposta, e daí me fez realmente sentir que Deus estava abrindo as portas e direcionando e nos guiando. Eu respondi e o processo começou. É um processo bem envolvido, um processo que requer que a sua vida seja virada de ponta cabeça, de dentro para fora. Eles vão examinar tudo, eles examinam o corpo físico, é claro, meu marido, a nossa condição psicológica, nossa família, nossa situação familiar, nossas finanças, realmente todo o aspecto da sua vida nesse processo é
investigado, assim, não de uma maneira negativa, mas eles entram em tudo e para ter certeza que a pessoa que está fazendo, está se dispondo a fazer uma coisa que vai requerer dar, depois de 9 meses, dar a criança para os pais, é óbvio que eles querem ter certeza que todas as condições estão bem. Então, depois de um processo meio longo, de alguns meses, onde nós passamos por várias exame psicológico e tudo, eu fui aprovada. Começou o processo de ser encaixada, ou assim, onde eles acham um casal e uma mulher e que nós vamos trabalhar juntos. Em abril de 2010 foi quando eu recebi uma ligação que tinha um casal que tinha visto o meu perfil e estava considerando, querendo trabalhar comigo. E daí eu descobri também, nesse processo de conhecer a pessoa, de conhecer o casal, que eles já tinham tido uma outra mulher, que eles tinham sido apresentados, que tinham conhecido, que estavam começando a trabalhar, mas eles tinham até mudado de ideia, porque não sentiram que era alguém com quem eles realmente queriam trabalhar. Não foi aquela conexão imediata. O que me confirmou no meu coração que Deus estava fazendo tudo, esperando tudo na hora certa. Porque se eu tivesse começado antes, talvez nós não teríamos, tudo não estaria certo para nós trabalharmos juntos. Então eu vi já Deus até lá na vida deles, já trabalhando, orquestrando as coisas para que nós acabássemos trabalhando junto. O que foi de imediato uma conexão muito forte. Parecia que eu já estava conhecendo pessoas que eu conhecia a minha vida toda, e já fazem 12 anos, e nós continuamos tendo um relacionamento muito bom e muito forte, uma conexão muito forte. Então eu sei que foi Deus, desde o começo, que colocou todas as peças aonde tinham que estar, para que na hora certa encaixasse e desse tudo certo na nossa jornada. Ali começou uma jornada na minha vida em 2010 que durou por 10 anos. Foram várias experiências, maioria delas boas, experiências que mudaram muito a minha vida, que mudaram minha maneira de pensar, maneira de ver o mundo, e me fizeram ver o quanto que Deus está nos detalhes de todas as situações, de todas as circunstâncias, de tudo que portas que estavam sendo abertas e fechadas, o quanto ele estava guiando e direcionando para que o plano fosse para o meu bem e para a glória dele. Então eu quero compartilhar nesse canal essa experiência. Foi longa, foram 10 anos, então tem muitos detalhes. Eu quero compartilhar por um período vários aspectos diferentes dessa jornada. E eu quero te convidar a ser parte da minha viagem, a ser parte da minha história. Durante o período que eu estava passando por isso, estando grávida e ganhando os bebês, não era alguma coisa que eu conversava muito sobre. Eu nunca senti muita necessidade de expor a minha vida, de falar sobre a minha vida pessoal. Mas depois que tudo acabou, eu tive esse muito forte no meu coração que Deus estava me dizendo: eu te dei essa história, você viveu isso, agora está na hora de você compartilhar essa história, porque eu tenho um plano. Eu não sei exatamente qual é o plano de Deus nisso tudo, mas eu sei que ele tem um plano dessa história ser pública. Eu não sei porquê, nem qual vai ser todos os planos dele, mas eu estou tentando ser obediente e compartilhar. Eu escrevi um livro recentemente que vai ser publicado em inglês nos próximos meses. Então eu realmente não sei tudo que Deus tem planejado, mas eu sei que essa história ele tem colocado no meu coração, que é uma história que eu tenho que contar. Porque por mais que pra mim foi sobre a gravidez, foi uma história que me levou a uma gravidez, pra mim foi isso, mas eu sei que Deus está trabalhando na vida de todo mundo, na vida de pessoas diferentes, de maneira diferente. E a minha história, na verdade, é uma história de deixar Deus te usar. Uma história de você estar assim, pronto para dizer: eis-me aqui, usa-me como quiseres. Não é uma história não foi um plano que eu tinha, nunca tinha plano de fazer isso, mas hoje em dia eu vejo que Deus me equipou para essa história, para esse específico propósito. Então
sua história pode ser diferente, a sua história pode ser completamente diferente do que eu tive, mas eu quero te dizer que ele está no controle. Ele está no controle dos detalhes, ele está no controle das grandes decisões e das pequenas. Ele quer que você esteja num lugar, numa posição que você deixe ele trabalhar. E durante o meu processo, não foi sempre que eu agi dessa maneira. Tinha muitas horas que eu tentava controlar a situação, que eu tentava fazer a coisa do meu jeito. Eu sempre vi que, às vezes, as coisas não estavam funcionando. E, às vezes, e era sempre porque Deus tinha algo diferente, algo melhor. E quando eu resolvia finalmente sair do caminho dele e deixar que ele trabalhasse, ele orquestrou de uma maneira tão linda tudo, que agora eu sinto muita necessidade de compartilhar. Porque a ele seja toda a glória. Então fique comigo nesse canal. Subscribe aí embaixo para que quando eu postar um vídeo novo, você seja notificado. E eu te convido a caminhar comigo nesse decorrer, enquanto eu vou estar compartilhando essa experiência tão maravilhosa que Deus me deu o privilégio de ter sido uma parte dela. É claro, ele é o autor da vida. Sem ele, nada disso teria sido possível. Eu podia estar pronta para deixar que meu corpo fosse usado, mas se Deus não criasse a vida dentro de mim, não teria nada que eu pudesse fazer. Então, toda a glória e toda a honra é para ele. Eu só me sinto privilegiada de ter sido escolhida para que ele cumprisse esse propósito em mim. Então, fique comigo, seja parte dessa história e eu te vejo a próxima vez, tá? Até mais. Deus abençoe.